né? Não sabemos a data ainda, mas vai ter o jantar dos namorados aí. Vai ser bênção. Amém? Vamos orar pelo Lucas? Lucas é bênção na nossa vida, Lucas tem sido bênção, e nós queremos que Deus use ele nessa noite, com a palavra tremenda ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o Lucas nas tuas mãos, Pai. Deus, usa o teu servo poderosamente, Pai. O Senhor já falou o coração dele, e que essa palavra, Deus, venha de encontro às nossas necessidades e ao nosso coração. Aqueça o nosso coração nessa noite, Pai. É a nossa oração. Usa o teu servo poderosamente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz. Amados, para a gente começar, o culto já começou, mas para a gente começar a leitura da palavra, vamos lá em Romanos, capítulo 1. Versículo 16. Amém? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Amados, isso aqui é a carta de Romanos, de Paulo aos Romanos. Isso tem ecoado nos últimos 2000 anos de maneiras distintas e muito poderosas. Isso aqui motivou alguns homens a fazer grandes transformações no seu tempo e tempos depois do seu tempo. Primeiro com Martinho Lutero. Foi lendo a carta de Romanos que Martinho Lutero entendeu a salvação pela graça. E ele começa um processo que a gente conhece de reforma. E que tem ecoado aí nos últimos 500 anos. Quando ele leu isso, entendeu que a salvação é graça de Deus. Que é uma obra da fé. Mais ou menos nessa linha. E esse homem lê essa carta e acontece algo estranho nele e desenvolve um processo primeiro nele, depois em aqueles que estavam próximos, depois na igreja que ele, na igreja que ele pertencia. Depois começa um processo lá na Europa, que foi a reforma, que a gente, acho que o ano passado fez 500 anos. E como, Sibeli? Acho que foi uma coisa assim, foi 5 séculos. Mas enfim, esse homem começa um processo e o fruto da gente está aqui hoje. Que hoje aqui a gente está nesse domingo, lendo a Bíblia em português. Foi graças a essa revelação desse homem. E se as igrejas estão lendo a Bíblia, se hoje, no domingo, várias igrejas, várias denominações estão lendo a Bíblia na sua própria língua, foi graças a esse homem. A esse homem não, graças ao poder do Espírito Santo na vida desse homem, primeiro nele, depois mundo afora, depois tempo afora. E em 1738, no dia 24 de maio, um outro homem, John Wesley, um anglicano, um pastor anglicano, pastor, teólogo, doutor em teologia, professor da Universidade de Oxford, nasceu num lar cristão, assim como Paulo, esse homem também podia falar, circuncidado ao 8º dia, quanto à lei fariseu, O pai dele era pastor, o irmão dele era pastor, uma família de tradição dentro da igreja anglicana. Professor universitário.
esse homem, esse John Wesley, ele estudioso da Bíblia, monta um grupo de estudo chamado Clube Santo lá na Universidade de Oxford, ele, o irmão dele e alguns amigos, para buscar a presença de Deus, para buscar a santificação, para buscar algo a mais, para buscar algo que ele não tinha, para buscar algo que ele não estava vendo na igreja daquela época, para buscar algo que ele não via, né, dentro da igreja, para que é algo que ele não estava vendo dentro do país dele, na Inglaterra. Aliás, como era a Inglaterra de John Wesley, do início do século XVIII? Uma Inglaterra miserável, afundada num caos social, onde, para vocês terem uma ideia, uma a cada 6 casas nessa época, uma a cada 6 casas em Londres era bar, era uma taberna. O alcoolismo imperava, até dentro da igreja, até no clero. A sociedade toda corrompida, sem valores nenhum. Uma miséria total, uma revolução prestes a eclodir, e a igreja, para o seu lado, bem acomodada, a nobreza, no caso, né, a Inglaterra, porque é um regime é uma monarquia, a nobreza também muito acomodada, a revolução industrial, né, tão famosa Revolução Industrial, que nos trouxe, ao longo da história, né, ela nos trouxe modernidade, nos trouxe prosperidade. Por um lado, fez com que a gente conseguisse produzir muito mais, um pouco, né, com pouca mão de obra, aumentou a produtividade, aumentou a produção, né? Mas, por outro lado, imagina aquele cara de 45, 50 anos, um cara em 1700 na Europa, lá na Inglaterra, um cara com 40 anos já estava bem passado assim, de idade. Eu tenho 43 anos, né, eu me imagino, se eu estivesse lá, né, nessa situação. Mas um cara de 40, imagina um cara rural, de uma sociedade rural, com 45 anos para sustentar a família, de repente vem uma tal de revolução industrial, onde ele não foi participante disso, onde a mão de obra, né, o cara trabalhava 18 horas por dia e não conseguia pagar a comida dele, da família dele. Então, marginalizou muita gente. Então, era esse o contexto que estava John Wesley, que ele vivia, né, a situação ali ao redor dele. É o país economicamente quebrado, o país moralmente afundado, né, sem valores morais, prestes a, como eu falei, a abolir ali uma revolução. E esse homem vendo na vida dele que algo também não estava certo, porque esse homem, como eu falei, ele frequentava um grupo de oração, ele montou um grupo de oração, de estudo, até foi apelidado de metodistas, né? Pelo rigor, pela regra, ele era todo cheio de... Você vê, quem gosta de ler, quem conhece a história de John Wesley, vai ver que ele vai para os Estados Unidos pregar para os índios, para a Geórgia, Savannah, mais exatamente. Ele vai lá pregar para os índios, e aí ele tem uma experiência no navio, que imagina um navio de 1700 atravessando o Atlântico. Durante uma tempestade, e o navio, né, quase que vem afundar, ele morto de medo de morrer, não tinha certeza da sua salvação. Um doutor, teólogo, não tinha certeza da sua salvação. E ele viu um grupo de cristãos morávios cantando louvores no meio da tempestade. Falei, mas o que esses caras têm que eu não tenho? Aquilo incomodou John Wesley. O que esses caras têm que eu não tenho? Com todo o meu conhecimento, com toda a minha... Ele vai pregar para os índios, ele tem uma experiência de mais ou menos 18 meses, até ele tem uma frase, né?
Eu fui lá pregar para os índios e quem vai pregar para mim? Essa foi uma frase de John Wesley. E aí, voltando, depois que ele volta dos Estados Unidos, eles tinham uma reunião de oração e ele nem queria ir na noite de 24 de maio de 1738. Ele nem queria ir naquela noite e, de repente, na leitura do livro na leitura de um estudo de Martinho Lutero sobre a carta de Romanos, sobre a justificação pela fé, sobre o justo viverá pela fé, né? A fé justificadora. Carta de Romanos. Esse homem tem uma experiência diferente. Ele se sente, segundo relatos dele mesmo, ele sente o coração dele estranhamente aquecido. E ali começa, amados, o que a gente chama de um avivamento. Primeiro, na vida de John Wesley e daqueles que estavam ali presentes. Ele sente o coração dele aquecido. E ele descobre que ele foi... A primeira coisa que ele descobre é o seguinte, que ele foi salvo pela fé. Que ele era salvo, que Jesus tinha redimido os pecados dele. Que não era... Ele montou um grupo de estudo, né? E de práticas, então era um grupo de estudo e práticas, né? Para que eles alcançassem, ele pensava muito em salvação, mas uma salvação alcançada pelo estudo, pela prática, por uma vida regrada, pela lei, e não alcançou. E de repente, nesse momento, ele tem a certeza da salvação dele. Ele tem a certeza que Jesus morreu por ele. E que pagou os pecados dele, que o redimiu. E que a partir daquele momento ele era um homem salvo. E que ele era salvo. E que ele era filho de Deus. Agora, como, amados? Como um homem que já tinha lido o livro de João lá, quantas vezes esse homem não tinha lido a carta de João lá? Que todo aquele que crê no Filho de Deus, né? Todo aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus. Quantas vezes esse homem não tinha lido isso? E de repente precisa de, né, ir para os Estados Unidos, voltar. E um dia, um derramar do Espírito Santo, os olhos desse homem se abrem. O coração desse homem se abre. E uma nova igreja surge na Inglaterra. Uma nova igreja. Como é que isso começa? Esse homem começa a pregar lá na igreja anglicana. Ele começa a pregar dentro da igreja. O amigo dele começa a pregar fora. E ele já não concorda muito com aquilo, porque é o seguinte, ele é transformado, mas tinha alguns resquícios ainda. O amigo dele, que era mais novo, tinha 22 anos, já foi pregar fora. E aí, assistindo a pregação do amigo dele sobre o sermão da montanha, ele viu que Jesus pregou no monte. Então ele resolve também pregar fora. E começa a pregar. E começa um grande avivamento. De uma igreja morta. De uma sociedade morta. Nasce ali, amados, um avivamento. Começa então um grande avivamento. O Charles Wesley, o irmão dele, que é o irmão dele, e o outro amigo dele também, que eu não me recordo o nome agora, também foram importantes nesse processo. Só que ninguém foi tão longe e por tanto tempo, e em tantos lugares como John Wesley. Por isso que a gente conhece mais John Wesley. Esse homem começa a pregar. Pregar ao ar livre. Pregar o quê? Arrependimento, salvação, fé, poder de Deus, Espírito Santo de Deus. Ele começa a pregar e fala que ele estava pregando assim, tinha ocasiões que ele estava pregando que tinha gente dentro de... Rico ia de carruagem, né? Classe média ia a cavalo, pobre ia a pé, gente em cima de árvore, e de repente gente caindo, se arrependendo. As pessoas, o Espírito Santo começava a constranger as pessoas, e ele via o arrependimento, as pessoas caíam no choro, e se convertiam a Jesus. Tinha uma classe de
evangélicos, né, de religiosos, como sempre tem, que não gostava daquilo. Então iam lá para sondar, para verificar o que estava acontecendo. Ele foi perseguido, foi ameaçado de morte. E disse que tinha ocasiões que ele estava pregando e que esses estavam infiltrados no meio, esses religiosos estavam infiltrados no meio para ver o que estava acontecendo, e de repente aquelas pessoas também eram tomadas pelo Espírito e se arrependiam e se convertiam. E o processo, amados, olha só, né, a palavra de Deus fala, né, Jesus fala, pelo fruto conhecereis a árvore. João Wesley, ele não gostava muito de muito alto, ele disse que ele pregava num tom até mais baixo, mas de repente no meio do sermão dele ele estava falando e tal, e de repente as pessoas caíam tudo, e aí ele ia orar, eram tomadas pelo Espírito. Isso é comum nos avivamentos. Eu li sobre alguns avivamentos que nós tivemos aí nos últimos tempos, né? Avivamento no país de Gales, avivamento de Finley nos Estados Unidos, avivamento da Rua Azusa. Você sabe, né? O avivamento da Rua Azusa foi famoso, foi em 1905 nos Estados Unidos. O avivamento da Rua Azusa começa lá um grupo de, imagina os Estados Unidos, né, de 1905, e uma igreja onde tinha negros, uma igreja de negros, porque era bem segregado nos Estados Unidos, tinha igreja de branco, igreja de negros. Ele surge numa igreja de negros. Esses caras não tinham lugar para ficar, e eles se reúnem numa antiga igreja que era um estábulo, e de repente esse povo está lá no estábulo. Até um teólogo que foi visitá-los falava assim, novamente Jesus vem no estábulo. E assim, o Espírito Santo tomava as pessoas, né? O Espírito Santo tomava quem chegava perto, chegava lá, né? Chegava lá um guarda para ver o que estava acontecendo, e o guarda caía no Espírito. Enfim, são vários avivamentos que tiveram ao longo desses 281 anos, acho que agora esse ano, da experiência de John Wesley. Só que assim, todos os avivamentos, eles foram muito importantes, né? Tiveram tem um período, mas assim, John Wesley, ele, depois dessa experiência do coração aquecido, nos próximos 40 anos da vida, ele viveu mais 40 anos, ele pregou 40 mil sermões, eram mais ou menos 3 sermões por dia. Então imagine 3 sermões por dia, ele foi pregando aquela revelação, e teve um grande, o que eu quero falar, né, do avivamento da experiência de John Wesley, do que aconteceu no país dele. Um país, eu falei aqui no início, que o país estava prestes a acontecer uma revolução, né? E começa a mudar as coisas. Começa a mudar as coisas na Inglaterra. A experiência daquele homem, primeiro muda a vida dele. Depois muda o país dele. Ele teve grande impacto no sistema educacional, no sistema prisional, nas relações de trabalho, né? Por exemplo, a pessoa trabalhava o dia inteiro, 18 horas por dia, de 14 a 18 horas, e não ganhava o suficiente para se alimentar e alimentar a sua família. Isso estava errado. Mas como que isso aconteceu? Como é que mudou? Mudou porque, como eu falei, quem que assistia as pregações de John Wesley? Teve pregações de 14 mil pessoas. Teve pregações dele que tinha 14 mil pessoas. Estava todo mundo ali. Ali estava o empresário, ali estava o pobre, ali estava o trabalhador, ali estava todo mundo. Ali estava a nobreza. Foi uma conversão generalizada. Generalizada na Inglaterra. Um país muda. Um país muda. Dizem que não houve assim como teve uma revolução francesa na França, estava prestes também a acontecer uma revolução lá na Inglaterra. E não houve essa revolução sangrenta. Muitos atribuem a esse movimento, né, esse chamado de movimento metodista de John Wesley. Porque a sociedade começou a se... O que acontece quando um homem se converte?
O que acontece quando um homem, né, se converte, quando um homem se arrepende? Arrependei-vos. O que acontece quando a pessoa se arrepende? Quem pecava, peca mais. Quem roubava, não rouba mais. Se o cara era empresário, tinha uma empresa e pagava mal e explorava, ele começou a repensar o que aquilo estava acontecendo, que não era certo. Se o cara trabalhava e trabalhava de qualquer jeito, ele começou a repensar aquilo, começou a trabalhar diferente. O cara bebia, o cara estava, né, como eu falei, a bebida era... Diz que tinha gente que colocava... Isso foi no país de Gales, amados. O poder do Espírito Santo foi tão grande, o derramar do Espírito Santo foi tão grande, que o cara chegava num bar, colocava a bebida num copo, e quando o cara ia beber, ele ficava constrangido, ele largava o copo em cima da mesa do balcão e ia para o culto. Isso é poder de Deus. Isso é derramar do Espírito Santo num país. Foi por isso que através da vida daquele homem, aquele processo, que não vamos aqui, né, ficar falando de John Wesley, fazer uma estátua de John Wesley, não é isso. Mas isso aconteceu na Inglaterra. Isso aconteceu lá e a gente está aqui, né? O movimento metodista, ele não criou nenhuma igreja, ele não queria criar uma igreja. Ele apenas quis pregar a palavra e mudar a situação de onde ele estava. O cristão, ele muda. O cristão, ele muda a situação do lugar onde ele está. Amados, um avivamento, às vezes a gente quer esperar. Eu estou falando aqui de um avivamento de um país, mas o avivamento pode ser dentro dessa igreja, que é um avivamento para esta igreja. O avivamento pode ser na sua vida, na minha vida. Abacuque fala assim: aviva, Senhor, a sua obra no meio. Por que Abacuque fala, Senhor, aviva, né? Derrama um avivamento no meio da obra. Sabe por quê? Porque partida é gostoso, não é? Não é gostoso quando você parte para uma nova jornada? Está todo mundo animado, né? Ah, vamos, né? Pega um bando de crianças e vai fazer uma visita no mato para você ver. Ah, as crianças estão todas animadas na hora que sai, não está animado? Não é assim? Sai viajar com seus filhos. Ah, quando sai está todo mundo animado. A chegada também é animadora, não é? Ah, está chegando, olha lá, está chegando, ah, conseguimos sair do mato, enfim. E eu pergunto para vocês, como é que é no meio da obra? Leandro, como é que é no meio da obra? No meio, amados, vem o desânimo. Você não tem mais animação da partida. Está muito longe da chegada, você não vê ainda a chegada, você ainda não vê o porto. Por isso que aviva, é necessário avivamentos. Em países, em igrejas, na minha e na sua vida. É necessário um avivamento, amados. É necessário buscar o poder de Deus. A palavra, como Romanos fala, o justo vive pela fé. De fé em fé. O justo não vive pelo braço, pelo poder. Nós cantamos aqui. Eu estava pensando essa semana, quando eu estava falando sobre isso, estava pensando na vida de Davi. Davi era um jovenzinho cheio de fé, não era? Não era um jovenzinho cheio de fé? Era um jovem cheio de fé. Um exército inteiro com medo de um gigante. Esse jovenzinho cheio de fé vai lá e fala, não, eu encaro o gigante. Encarou o gigante. E derrotou o gigante. Aí esse homem se torna um soldado, né? Esse jovenzinho se torna um soldado do exército de Saul. Cheio de fé. Ganha todas as batalhas, Davi não perde uma batalha. Esse homem se torna um general, né, do exército de Saul. É o principal general, ao ponto de que as pessoas, né, cantavam louvores para Davi em detrimento de Saul, despertando a inveja e o ciúme de Saul. Aí esse homem se torna rei de Israel, um rei de fé. Esse homem era cheio de fé. Aí um dia esse homem resolve mandar o exército, né? Quer dizer,
Ele já está conquistando, faltavam algumas regiões para ser conquistadas, e esse homem não vai mais para a batalha. Quem vai é o exército dele. E esse homem, não sei por que cargas d'água, talvez no meio da obra, esse homem se esquece da fé que ele tinha. E esse homem vê uma mulher, esse homem cai. Cai em que momento? Ele cai no momento que ele esquece da fé, que ele esquece do poder de Deus da vida dele, que ele esquece do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Esse homem se redime, como nós lemos aqui no Salmo 51, né, Leandro? Quando o Leandro leu aqui, né? Ah, Senhor, renova, não é? Renova dentro de mim. Senhor, tira o meu coração, dá-me um coração novo. Amados, eu tenho visto isso na minha vida. O Senhor tem me mostrado isso na minha vida, né? Eu tenho tido algumas experiências que o Senhor, primeiro, Ele me mostrou que eu não sou nada, mas nada mesmo. Um dia eu estava em Naviraí, tão desacostumado da vida, que o cara perguntou para mim, a moça perguntou, o que eu coloco? Álcool ou gasolina? Eu falei, coloca o que você quiser, coloca até fogo nesse carro, se você quiser. Coloca fogo que eu volto a pé para Campo Mourão, mas eu estava meio desanimado. Mas o Senhor me mostrou que era Ele, que ali eu estava no ponto. Aquela música do Juliano Som, né? Como é que é? Quando o mundo cai ao meu redor, meu Deus. Até hoje eu ouço aquela música, amados, para eu não esquecer daquele momento. Que momento bom da gente saber que a gente não é nada. Que coisa boa é Deus mostrar para nós que nós não somos nada, que a gente vive de fé em fé, que o justo vive pela fé. Nós buscamos tantas coisas. Eu comprei um carro, cheguei lá no shopping em Maringá, e parece que acho que foi Deus que mandou aquele cara. O cara me estaciona um carro que custa 500 mil reais do lado de mim. Eu estava tão contente com o meu carro, saí lá da Hyundai e fui no shopping. Cheguei no shopping, o cara estaciona um SUV, acho que aquele Porsche Cayenne, eu acho que foi um. Aí você olha para aquele Porsche Cayenne e fala, meu Deus, não precisava fazer isso tão rápido assim, andei só 3 quilômetros, você já faz isso. Mas é que para a gente ver, né? Que não é em carro, né? E eu falei, esse cara deve ir para o aeroporto, ele deve ter algum cara com jatinho, ele também deve pensar a mesma coisa. É lógico que Deus, Ele quer que você faça algo. É lógico que tem coisas para você fazer. É lógico que lá na sua casa, Ele não vai apagar a luz que é para você apagar. É lógico que lá na sua casa, Ele não vai educar o filho que é para você educar. É lógico que lá no teu trabalho, não é Ele que vai chegar às 8 ou 7h55, né, Jorge? Para o Jorge, quem trabalha lá com o Jorge, chegar às 8 está chegando atrasado já. É 7h55, né, Jorge? É você que tem que chegar nesse horário. É você que tem que fazer um serviço bem feito. John Wesley também foi muito bom nisso. Recomendo ler o sermão, o uso do dinheiro. Procure na internet o sermão de John Wesley sobre o uso do dinheiro. Ele fala o seguinte, que é inadmissível um cristão, um profissional cristão, fazer um serviço igual aos outros, ou de qualquer jeito. Ele fala lá como é que tem que ser a ética, né? A tão famosa ética protestante. O cara que tem um funcionário cristão, ele tem que saber que aquele funcionário é cristão. O prestador de serviço cristão tem que ser conhecido como prestador de serviço cristão. O chefe cristão tem que ser conhecido como chefe cristão. O empresário cristão tem que ser conhecido como empresário cristão. Não pode sonegar imposto. É lógico que o que é para você fazer, amado, é você que vai fazer. Mas o poder é de Deus. Isso aqui, amados, não é conversa. Isso aqui não é estudo. Isso aqui não é intelectualidade. Isso aqui não é poder do braço. Isso aqui não é inteligência de pessoas. Isso aqui não é uma pessoa que toca.
Isso aqui é poder do Espírito Santo, amém? Por que muitas igrejas têm falhado? E no meio que tem falhado? Por causa que começa bem, começa no Espírito e vai para o braço. Eu sou membro da CODIAN. A CODIAN é a coordenação da região aqui. E nós estávamos discutindo, numa reunião dessas, a situação financeira da região, sobre os campos missionários. Estava eu lá falando ali a minha questão, né, uma questão bem racional. Tinha um outro contador também, e a gente fazendo as contas ali. E de repente o pastor, como é que é o nome do pastor lá de Maringá agora? Pastor Eduardo. E o pastor Eduardo deixa todos nós falarmos, a gente está ali querendo achar uma situação, e de repente o pastor Eduardo só observando assim, de repente ele fala, isso aqui é coisa de oração. Isso aqui é espiritual, isso aqui não é racional. Isso aqui não é questão de fazer conta. Você pode fazer conta do jeito que vocês quiserem. Isso aqui é espiritual. Amados, eu não sei por que cargas d'água, como que ficou, parece que o espiritual, muitas vezes, falar que é algo espiritual, né? Você chega numa casa, tem alguém doente e fala, isso aqui é espiritual. Fala, mas espiritual? Peraí. Deus deu os médicos, né? Reparou nisso? Que nós mesmos temos preconceito disso. Hã? Igreja pentecostal, meu Deus, igreja pentecostal? Não tem, a gente não tem um preconceitozinho? Igreja do reteté, né, Marlene? Eu e Marlene a gente gosta, eu gosto um pouco. Não é? A gente não tem um preconceito. Mas, amados, isso aqui é espiritual. O que cura drogado, o que cura falha de caráter, o que cura adúltero, o que cura mentiroso, o que cura enganador, o que cura truculência, e aí por aí vai, é poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Ninguém vem aqui no culto para ver racionalidade, para ver história, para ver fato histórico. É legal ver fato histórico, mas ninguém vem aqui para isso. Aqui, eu costumo dizer, isso aqui não é reunião de tapuer, isso aqui não é reunião para, sabe? Tem muitos lugares, né, Veri? Tem reuniões aí interessantes, tem grupos de estudos interessantes, mas quem vem aqui, e a gente está aqui pelo poder de Deus, para adorar o nome do Senhor. E a nossa vida, a palavra de Deus nos fala aqui que o justo vive pela fé. Não é ir na igreja pela fé, não é orar pela fé, não é cantar louvores pela fé, é viver. É viver, é vida, é uma vida de fé. O que é fé? O que é fé? É a certeza daquilo que se espera. É ter certeza, é ser convicto de fatos que se não veem. É ser convicto do que você não está vendo ainda. Jesus vai voltar? Peraí, cara, Jesus vai voltar? Gente, a gente tem que cantar louvor, a gente tem que gritar de alegria. Parece que se o teu time marca um gol, você não comemora melhor que isso. Hã? Se o Brasil marca um gol na Copa do Mundo, você não comemora melhor que isso, né? Por que quando a gente fala Jesus vai voltar, a gente canta aqui? Como é que a gente fala quando ouve seu nome? Quando a gente está cantando? Como é que a gente fica quando ouve o nome de Jesus? A gente cantou isso aqui. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir seu nome. Tá vendo, Bruno? Tô ficando bem nisso já. Tô igual o pastor, já tô cantando bem, né, Bruno? Gente, a gente tem que ficar maravilhado, a gente tem que ficar extasiado. Você não fica maravilhado quando você ouve o nome de Jesus? Amado, se você não fica maravilhado, se você não fica extasiado ao ouvir o nome de Jesus, algo está errado. Começa a fazer que nem John Wesley, começa a fazer uma leitura da Bíblia, começa a orar, um certo período do seu dia, começa a buscar, amado. Porque Ele é vivo na nossa vida. Você precisa de Jesus lá no seu trabalho. Você precisa de Jesus lá na sua casa. Você precisa de Jesus lá na tua família. Amados, uma coisa eu digo para vocês, não vá sem Jesus. John Wesley não foi. John Wesley foi com conhecimento teológico muito vasto, era um homem muito disciplinado, um homem muito organizado, um homem que buscava, amados.
Mas esse homem só foi encontrar mesmo quando ele teve a experiência, quando o Espírito Santo revelou para ele. O que Jesus nos fala? O que Jesus fala para os apóstolos? Permaneceis em Jerusalém, até quando? Até que do alto desejais revestido de poder. Amados, não faça no braço. Não faça no braço. O avivamento da Rua Azusa, o cara lá, ele orava 5 horas por dia. Aí não foi suficiente. Esse cara foi expulso, ele era um negro, que ele era filho de escravos. Ele foi estudar numa escola americana, de brancos. Aí não deixava ele assistir às aulas. Aí ele assistia do corredor. Agora imagina as orações desse homem, e esse homem continuava orando 5 horas por dia. Sabe o que fez essa perseguição na vida desse homem? Fez ele orar 7 horas por dia. E ele começou a orar, sabe por quê? Por um avivamento, por derramar do Espírito Santo. Esse homem queria, sabe fazer o que? Ele queria orar em línguas, ele não orava em línguas. Imaginou o cara orar 5 horas por dia, porque ele queria ser revestido de poder. Porque ele queria orar em línguas. Aí ele foi pregar na igreja e não deixaram, porque ele era negro. E todo mundo foi batizado lá no Espírito Santo, e ele não foi batizado, porque ele não pôde participar do culto. E esse homem vai para casa orar. Esse é o avivamento da Rua Azusa, né? A gente vê os grandes avivamentos. Jesus nos fala o seguinte, Jesus nos fala que o reino de Deus, no livro de Mateus, capítulo 14, ele fala que o reino de Deus é semelhante a um campo que tem um tesouro escondido. E um homem descobre que lá tem um tesouro escondido. Ele não conta para ninguém, ele vai, vende tudo que ele tem e compra aquele campo por causa do tesouro. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus, amado, quando você descobre, o que é vender tudo que tem? Né? O que é vender tudo que tem? Pô, aquele homem, lá tem um grande tesouro, que valia muito mais do que ele tinha. Você pode ter certeza, por mais do que você tenha, o reino de Deus é maior do que o que você tem. Então Jesus abre os nossos olhos. A gente tem que abandonar orgulho, abandonar, amados, ideias próprias, abandonar o eu, vender tudo isso, tirar tudo isso de você e comprar esse campo que tem o reino de Deus e buscar isso. Buscar como? Buscar com afinco, buscar com todo o coração. O que a palavra fala? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, e todas as coisas serão acrescentadas. Quais coisas que serão acrescentadas? Tudo que é necessário. Tudo que é necessário para você. Agora isso precisa ser revelado. Precisa ser revelado, você tem que buscar isso. Você vem aqui na igreja, a gente lê a palavra com você. A gente fala do poder de Deus, a gente louva o nome do Senhor. A gente pede que Ele derrame. Só que Ele é cavalheiro. Ele é cavalheiro. Eu sei que tem gente aqui preparado já. Eu sei que tem gente aqui, amado, que o coração está clamando, que ele está falando assim: eu quero isso, Senhor. E o Senhor está te ouvindo. O Senhor está te ouvindo, amado. O Senhor vai derramar no teu coração. Só que também tem gente aqui que está com o coração duro ainda. Tipo assim, eu não sei se eu quero isso. Eu não sei se eu quero isso agora. Eu não sei se isso é real. Amado, isso é real. Isso foi real na vida de John Wesley. Isso foi real na vida das pessoas lá da Rua Azusa. Isso foi real na vida de Martinho Lutero. Isso foi real na vida dos apóstolos. Isso foi real, amados, desde Jesus. Isso foi real desde Pentecostes. Isso é real, amados, desde lá do Jardim do Éden, quando Deus fala para a serpente que o filho da mulher pisará a sua cabeça, ferirá a cabeça. Lá desde o Jardim do Éden. Isso é real, amados, desde que quando Pedro, na carta de Pedro, que fala que o sangue de Jesus é conhecido
antes da fundação do mundo. Imagina, antes de ter mundo, já tinha isso, já tinha poder de Deus, já tinha sacrifício, já tinha Pentecostes, não tinha luz ainda, não tinha matéria, não tinha nada, não tinha sol, não tinha contra-cheque, não tinha carro, não tinha salário, não tinha nada disso, e já tinha o poder de Deus para você. Deus já sabia desse momento aqui. Não deixa que a tua vida seja como a vida de John Wesley antes do coração aquecido. Não deixa. Uma vida de incerteza. Não deixa, amado, não permita sair de uma oração, de um culto, com dúvidas da sua salvação. Busque essa experiência do coração aquecido, ela está aqui para você. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé. Para a gente orar. E para a gente clamar. Bruno, você toca uma música para a gente? Vem cá, Bruno, vem cá, Leandro. Vamos orar aqui. Vamos, amados, que nessa noite que nós estamos celebrando lá a experiência de John Wesley, a experiência de um homem, amados, há 280 anos atrás, que teve grande repercussão lá no país dele, na Europa, que chegou até nós aqui. Mas, amados, o que Deus quer hoje, verdadeiramente, amados, Ele quer o teu coração, Ele quer, amados, fazer um derramado do Espírito Santo dentro de você. Você, Ele está chamando você pelo nome, Ele te conhece, e não precisa de muitos homens, muitos sacrifícios, muitos morreram pregados em cruzes, muitos irmãos nossos ao longo da história morreram pregados em cruzes, amados, para a gente poder estar aqui hoje. Muita gente foi perseguido, esse John Wesley também foi perseguido, quase foi ameaçado de morte, muitos morreram. Valorize esse momento que estamos aqui falando em português, lendo a Bíblia em português. Eu quero pedir para você, Leandro, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Sinta o teu coração bater. Como o Lucas ministrou, um avivamento dentro de você, um avivamento dentro de você. O Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Desde o momento em que você recebeu Jesus como único Senhor, Salvador da sua vida, o Espírito Santo habita dentro de você. Mas é necessário nós deixarmos Ele fluir, Ele tomar a sua vida. Como o Lucas ministrou, vender tudo que tem, esvazie de si mesmo agora. Deixa o Espírito Santo brilhar dentro de você. Deixa o Espírito Santo, aquilo que está lá dentro de você, você sabe. Sabe aquele momento que você está triste, alguém fala para você assim: eu estou contigo.